Fala pessoal, beleza? A gente está aqui hoje para falar de uma coisa legal que a inteligência artificial me deu de presente, ou me ajudou a descobrir, ou me ajudou a sentir algumas coisas aí que eu não sentia há algum tempo. Num final de semana, algum tempo atrás, aí, eu acho que mais de um mês, umas 5 semanas atrás, eu estava brincando com a inteligência artificial sem muito objetivo ali, só para entender como é que funcionava uma determinada IA que produz música. E aí, nessa brincadeira, eu resolvi experimentar, trazer algumas cartas que eu escrevi para minha família, para minhas filhas, para meu pai, para minha mãe. E aí, peguei essas cartas e adaptei ali o texto para um formato de música. Coloquei nessa inteligência artificial e ela começou a gerar aí algumas músicas para mim. A primeira música que eu fiz foi para minha filha Luísa, que já contei essa história em alguns outros vídeos. Ela sofreu um acidente grave de moto. A gente passou um período ali no hospital bastante tenso, e aí ela colocou tudo que ela sentia em relação a mim, em relação à nossa relação para fora. Nossa relação mudou bastante, ficou muito melhor. Não era uma relação ruim, mas a gente tinha pouca proximidade de conversa, e depois disso a gente conversa bastante. Mas ela colocou ali que eu nunca tinha falado para ela que eu a amava. E para mim, amar é um verbo, para mim amar é ação, para mim amar é o dia a dia, o que você faz, a forma como você cuida, a forma como você conversa, a sua preocupação em saber se está tudo bem. Então essa era a minha forma de demonstrar amor, só que ela precisava escutar. E durante esse processo no hospital, eu acabei escrevendo uma carta. A gente tinha um grupo ali de pessoas torcendo para a melhora dela. Publiquei essa carta nesse grupo. Uma das pessoas desse grupo pediu para eu publicar essa carta numa rádio, e essa carta foi lida numa rádio. Então, assim, foi muito legal. E, assim, apesar do momento ser muito tenso, isso vai fazer 2 anos agora em outubro. Amanhã, dia 25 de agosto, a Luísa faz 22 anos, e a música vai ser lançada amanhã, como um presente aí para a Luísa. E para a gente também, né, como família. E através dessa primeira música, que foi o presente que a IA me deu, eu resolvi pegar as outras cartas que eu tinha escrito, fazer o mesmo processo e transformei essas cartas em música. A inteligência artificial me ajudando ali a transformar essas cartas em músicas. Isso virou um álbum, vai ser lançado agora dia 26 de agosto. Eu vou falar brevemente aí de cada música que a gente fez, né, com a ajuda da inteligência artificial. E aí, ao longo da semana seguinte, ou de 2 semanas, eu fiz essas músicas. A primeira música foi Eu Te Amo, Lulu. A segunda música foi uma carta que eu escrevi para minhas filhas durante a pandemia. A gente mora na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, de frente para uma montanha. E logo no início da pandemia, a gente estava muito enclausurado, sem saber o que fazer. Eu escrevi uma carta para minhas filhas ali, dizendo que a vida é para ser vivida, a gente precisa aprender aí com tudo que a gente esbarra, né, ao longo da vida. Desenhei a borda dessa montanha, coloquei como topo da carta ali no Word a borda dessa montanha, e embaixo eu coloquei Enjoy the Journey, que é aproveite o caminho. Mal sabia eu que a gente estaria falando de travessias aqui hoje. E aí, depois que eu escrevi essa carta, elas gostaram tanto que a gente resolveu pegar esse desenho da borda da carta. A gente fez uma tatuagem, eu fiz uma tatuagem com a borda da montanha, escrito Enjoy the Journey. Eu fiz aqui no meu braço direito, a Luísa fez nas costas e a Isabela fez no tornozelo, mas que foi muito legal, assim, é uma história nossa. Essa carta também virou música, se chama Carta para Minhas Filhas. Tem essa história já da pandemia e da carta que eu escrevi para elas, que virou até tatuagem. Outra música que foi uma carta que virou música, foi uma carta que eu escrevi para o meu pai. Meu pai faleceu em 2012.
Nós tínhamos perdido completamente contato desde quando eu tinha uns 17 anos, então meus pais se separaram quando eu tinha 13, 14 anos, foi um período turbulento ali, mas meu pai infelizmente se separou da minha mãe, se separou dos filhos também, não por culpa dele, era o momento que ele estava vivendo, era a fase que ele estava vivendo, isso eu entendo perfeitamente, não tenho mágoa nenhuma em relação a isso, mas no momento lá, quando isso aconteceu, a gente passou por um período turbulento, eu fui buscar ajuda em livro e buscar outras referências, meu pai era uma referência grande para mim, mas quando ele morreu, ele ficou um tempo no hospital, umas 2, 3 semanas, e no finalzinho a minha irmã me pedindo, poxa, Guto, vai lá ver o papai não vai voltar e tudo mais. Eu fui um dia vê-lo, que ele já não estava mais nem consciente, sentei do lado da cama dele, coloquei a mão na cabeça dele, no peito dele, e falei, pai, se você estivesse esperando eu vir aqui para a gente tentar se entender de alguma forma, não tenho que pedir perdão, nem eu, nem a você. Pode seguir, segue a sua linha de vida aí. E ele faleceu logo nesse mesmo dia, da noite para o dia seguinte. E eu no dia seguinte, uns 2 dias depois, escrevi uma carta. Meu pai era militar da infantaria, paraquedista, e existe um poema dos paraquedistas que eu gosto muito. Foi um paraquedista francês que escreveu. No início ele pede, dai-me, Senhor meu Deus, aquilo que vos resta. Ele quer a luta e a tormenta, ele quer a insegurança, tudo que meu pai buscou na vida dele. E no final desse poema tem o final, mas dai-me também, Senhor meu Deus, coragem, força e fé. Então o nome dessa música é Coragem, Força e Fé, para o meu pai. Logo na sequência, eu peguei uma carta também, minha mãe também já falecida. Esse ano ela faria 80 anos e no dia do aniversário dela ali, eu escrevi uma carta como se fosse um feliz aniversário de 80 anos. Minha mãe sempre foi muito presente na minha vida, minha mãe sempre foi uma pessoa muito forte. E minha mãe sempre foi uma pessoa muito prática. E ela dizia sempre, vai viver, meu filho, vai viver a vida é para ser vivida e qualquer coisa eu estou aqui. Então, o nome dessa música é Vai Viver, Meu Filho, para minha mãe. E aí, depois que eu peguei essas cartas das minhas filhas, do meu pai, da minha mãe, essa carta para Lulu, fui buscar textos que eu tinha escrito para mim. E essa minha história, já falei em alguns outros vídeos também, essa minha etapa de transformação não está começando agora, não está começando 2 meses, nem há 3 meses, isso vem me acompanhando aí ao longo da minha vida, já busquei fazer esse movimento dessa transformação mais profunda algumas vezes, fiz um processo muito grande há uns 20 e poucos anos atrás, que eu escrevi um livro dessa transformação toda. Eu tinha uma empresa de treinamento, que eu buscava dar esse treinamento para outras pessoas. Eu sou mestre em programação neurolinguística, que permite aí que você monte alguns treinamentos com base em neurolinguística. Mas eu fiquei, a palavra correta, eu fiquei com medo da responsabilidade que eu teria sobre a vida das pessoas que eu estava impactando, e isso me deu um receio grande e eu parei de fazer esse movimento lá atrás. E parei para mim também, eu tinha um apego muito grande ali com a identidade de prover para minha família, dar uma vida para elas que eu não tive. Então, com isso tudo, lá atrás eu escrevi um texto, O Sonho. Tem um vídeo disso também lá de trás, que eu posso até publicar depois. Mas esse texto virou O Sonho é Ser, que é uma outra música, que conta a história lá do Projeto Decolar, conta a história do início dessa transformação, de tudo que eu estava buscando. Depois que eu peguei todas essas músicas, as cartas lá do meu pai, da minha mãe, das minhas filhas, para Lulu, eu fiz um resumo dessa jornada toda, escrevi, aí já um texto mais atual, escrevi um texto que dá até o nome ao álbum, que é Voltar a Viver, que é um resumo de toda essa iniciativa que eu estou tendo aqui, não é que voltar a viver, é me conectar com uma identidade que estava escondida lá muito, muito profundamente dentro de mim. Então, tem essa outra música, Voltar a Viver. E a música que foi o presente para mim,
de todo esse início de jornada. Eu gosto muito de nadar, assim, é uma coisa que me faz bem, é terapêutico. Eu tenho uma conexão com o mar muito profunda, me sinto muito bem nadando em águas abertas, principalmente em água salgada. Eu fiz Água Salgada, o nome da música é Água Salgada, que é a minha história com a natação, a minha história de reconstrução, do que a natação significa para mim, do que o mar significa para mim. Então, a Água Salgada também está sendo incluída nesse álbum e está sendo lançada agora, dia 26 de agosto. Então, resumindo, o que a gente está, esse processo, desse presente que a inteligência artificial nos deu, desse primeiro filhote de algo concreto, trabalhando com inteligência artificial, surgiu esse álbum, Voltar a Viver, que tem 7 músicas. A primeira música, Voltar a Viver, O Sonho é Ser, Carta para Minhas Filhas, Coragem, Força e Fé, Vai Viver Meu Filho, Eu Te Amo, Lulu e Água Salgada. Eu estou muito emocionado com todo esse processo. Essa semana para mim vai ser uma semana basicamente de assimilar essas emoções, digerir tudo esses sentimentos que estão aflorando dentro de mim. Vou divulgar esses vídeos aí ao longo da semana, mas é muito bom estar participando desse processo, é muito bom sentir tudo isso que eu estou sentindo, é muito bom saber que nessa altura da vida a gente ainda tem tanta coisa para construir. Obrigado a todos que estão seguindo a gente aqui, obrigado a todos que de coração querem que a gente finalize essa transformação e encontre o próximo processo no caminho. E se de alguma forma isso está tocando vocês ou está ajudando vocês a construírem o caminho de vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, isso é importante para a gente, é importante para o algoritmo do YouTube, eu acho que isso ajuda muita gente e ajuda a mim também a levar essa mensagem para outras pessoas que, assim como eu, estão nesse processo de transformação. Tá bom, pessoal? Obrigado, um abraço.